Salve, salve, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as novidades do Vascão, as notícias aí do dia, cara. O Vasco interessado em um jogador que passou pelo São Paulo nesse ano. Também vamos falar aqui da atualização do zagueiro Igor Rabelo. Rodrigo Caetano, diretor do Galo, falou sobre essa possível negociação do Vasco, esse possível interesse do Vasco nesse jogador. Vamos falar aqui também do CEO Luiz Melo. Será que ele vai sair do Vasco realmente? Também vamos falar aqui de jogadores que devem voltar para a partida contra o Goiás e a possível saída do Matias Galaz, hein? O jogador pode sair do Vasco. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu a galera que está se inscrevendo aí todo dia aqui no nosso canal. Muito cobrado internamente dentro do Vasco e também por todos nós torcedores vascaínos, a 777 Partners descarta a saída do CEO Luiz Melo e cobra melhorias aí no futebol do Vasco. O Vasco aí que vem enfrentando vários problemas internos, né? Não há mais clima para a continuidade do Luiz Melo trabalhando como CEO do Vasco. Várias fontes confirmam que ele não tem uma boa relação, como por exemplo com o presidente Jorge Salgado e também várias outras pessoas que estão dentro do Vasco. O clima é de tensão internamente dentro do clube, porém a 777 Partners banca a permanência desse profissional, que é muito questionado por todos nós torcedores vascaínos, por ele não estar fazendo absolutamente nada em prol do Vasco, né? Não faz nada benéfico ao nosso clube. O Vasco não conseguiu melhorar em absolutamente nada internamente. Pelo contrário, piorou, né? A relação da diretoria do Vasco ela é terrível. E com certeza o que a gente está vendo hoje, as notícias que a gente vê, é de que o Luiz Melo está muito balançado sim no cargo. Porém, a empresa norte-americana banca a permanência do profissional, podendo causar mais discórdia ainda internamente dentro do clube, né? O cenário atual, de acordo aí com as informações aí do Globo, é que o Luiz Melo vem sendo preservado, apesar das críticas de outras correntes do Vasco, como por exemplo aí o técnico Maurício Barbieri e também o diretor Paulo Brax, tem uma situação mais complicada junto à SAF do que, por exemplo, o Luiz Melo. Luiz Melo deverá continuar trabalhando normalmente. Pode ser que o Maurício Barbieri saia do Vasco e também o Paulo Brax, porém o Luiz Melo vai continuar dentro do nosso clube. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. A 777 Partners defendendo aí, mais uma vez, a permanência desse CEO dentro do clube, né? Não é porque ele é só flamenguista, é porque ele faz um péssimo trabalho, cara. Isso tem que ser o primeiro ponto a ser avaliado, né? Se ele for flamenguista, mas o Vasco estiver lá em cima, ele estiver melhorando internamente o Vasco estiver voando na temporada, conseguindo ser bom dentro de campo e fora de campo, tá ótimo, cara. Conseguindo aí alcançar os seus objetivos, conseguindo aí conquistar os seus interesses, como por exemplo o Maracanã, tá ótimo, ele poderia ficar eternamente no Vasco, porém o Vasco não consegue melhorar absolutamente nada internamente, não tem força para competir contra a dupla Fla-Flu pelo Maracanã, e não consegue tomar as medidas cabíveis necessárias para o Vasco conseguir realmente mandar os seus jogos no Maracanã, não que seja necessário agora, porque o Vasco está afundado na zona do rebaixamento, mas antes do Campeonato Brasileiro, era o grande sonho do Vasco ter o Maracanã, até porque o Maracanã não é do Flamengo nem do Fluminense, os caras nem estádio têm, e o Vasco tem sim o direito de jogar no Maracanã, porém, nem isso esse cidadão conseguiu para o Vasco. Aguardar aí os próximos dias, ver como que vai ficar a situação desses profissionais que estão trabalhando internamente dentro do clube, principalmente o Luiz Melo. Bom, pessoal, para a partida contra o Goiás, devemos ter aí voltas importantes ao time do Vasco, né? Pelo menos para serem relacionados para o jogo contra o Goiás, que vai ser no dia 22, na semana que vem, na quinta-feira. O Vasco pode ter 4 novidades para esse jogo. O atacante Orediano, o meio-campista Carabarral, o Andrei Santos, que se queixou de dores na partida contra o Internacional, antes da partida contra o Internacional, teria treinado normalmente, não tem nenhum problema, e pode ser que ele vá a campo contra o Goiás, e também o atacante Eguinaldo, que não foi relacionado para esse jogo. Esses 4 jogadores deverão ser relacionados para esse jogo contra o Goiás. O Vasco que precisa de todas as maneiras vencer o Goiás se quiser sonhar em sair o quanto antes da zona do rebaixamento. Se continuar jogando dessa mesma maneira aí que vem jogando, principalmente quando joga em São Januário em casa, né, cara? O Vasco vai perder pro Goiás. O Vasco não ganhou nenhum jogo em casa nesse ano. Pelo contrário, perdeu praticamente todos. Somente conquistou um pontinho contra o Palmeiras, que abriu 2-0 no placar e tomou o empate do Palmeiras. Naquela altura, muito torcedor ficou nervoso com o empate, né? Que o Vasco fez 2-0, mas tomou o empate. Mas olha só as circunstâncias, né, cara? Enfrentamos o melhor time da América do Sul. E hoje você vê que realmente aquele pontinho valeu e muito pro Vasco
Vasco, né? Porque perdeu jogos inacreditáveis, como por exemplo, Santos em casa, Bahia em casa, empatou fora de casa contra o Coritiba, tomou uma goleada humilhante para o Flamengo, com o Vasco sendo mandante naquele jogo no Maracanã, e também tomou uma goleada para o São Paulo fora de casa, né? Com certeza aquele pontinho contra o Palmeiras é de se comemorar, porque a situação poderia ter sido pior se o Palmeiras tivesse jogado o que joga aí atualmente, teria goleado, amassado o Vasco naquela partida. E vamos torcer para que dê certo, que o Vasco consiga vencer o Goiás. Esse será o ultimato para o técnico Maurício Barbieri. Se ele não vencer o jogo, se o Vasco não ganhar, muito possivelmente ele será demitido, de acordo com várias informações trazidas aí, por jornalistas que cobrem o dia a dia do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha da volta desses jogadores. Se você utilizaria algum deles aí como titular, eu acredito que só o Andrei Santos será titular nesse jogo contra o Goiás. Bom, pessoal, agora vamos falar de reforço, cara, atualizações aí importantes e também um jogador aí que surgiu na parada. Primeiramente, vamos falar aqui do Guilherme Paiva, né? A gente trouxe informações ontem do interesse do Vasco nesse jogador. De acordo com as informações trazidas aí pelo site vascaíno.net, a multa rescisória desse jogador é de atualmente 3 milhões de dólares. Aproximadamente aí 14 milhões e meio aí de reais. O Vasco vai ter que desembolsar essa grana se quiser comprar o jogador em definitivo. O jogador paraguaio que está no Olímpia, já teve passagens aqui no Brasil pelo Náutico. E além do Vasco, Botafogo e Fluminense também estariam interessados nesse jogador, que vem sendo um dos destaques do Olímpia nessa temporada e também na Libertadores. Vamos aguardar ver se o Vasco vai fazer uma proposta oficial para contratar esse atacante. Outro atacante que o Vasco parece que demonstrou interesse foi no jogador Pedrinho, que teve seu contrato rescindido pelo São Paulo meses atrás, após ele se envolver em uma polêmica gigantesca com a sua namorada. Obviamente não dá pra gente falar aqui no nosso vídeo o que o jogador fez, eu acredito que você aí de casa já sabe o que ele fez, né? E ele teve seu contrato rescindido com o São Paulo, e de acordo com o jornalista Gabriel Sá, da Rádio Jovem Pan, o jogador foi procurado pelo Vasco, e o Vasco é um dos times que está interessados aí na contratação do jogador, que vai chegar de graça ao nosso clube. E ele que já tem passagens aí pelo Red Bull Bragantino, pelo América Mineiro, jogou na Rússia no final do ano passado, antes de se transferir para o São Paulo, e agora está atualmente sem clube e chegaria sem custos ao Vasco. É uma posição que o Vasco entende que é muito carente no elenco hoje. O jogador atua pelo lado de campo, ponta esquerda, ponta direita. Eu acredito que ele pode fazer as duas. É um jogador interessante, porém esses problemas aí que o jogador teve, na minha opinião, ele destruiu a sua carreira, acabou com a sua carreira. Eu acho muito pouco provável que ele vai retomar o bom futebol, como por exemplo ele jogou lá no América Mineiro. Também tivemos aqui uma atualização quanto ao zagueiro Igor Rabelo. Ontem surgiu informações de que o Vasco teria sondado o jogador, de acordo com o site torcedores.com, jogador que é pouco utilizado lá no Atlético Mineiro. O Vasco está interessado em contratar zagueiros, né? A gente falou aqui a respeito de um zagueiro uruguaio que está atualmente no Genoa. Também aqui falamos do Balbuena ontem, né? Que esquentou bastante essa situação, né? Foi trazida a notícia pelo Jorge Nicola que o Vasco teria procurado o Corinthians para contratar o Balbuena. Porém, a última informação que a gente tem é de que o jogador teria pedido 1 milhão de salários aí para o Vasco para fechar com o nosso clube, né? Talvez o Vasco tenha se assustado com essa pedida e já talvez estaria mirando outros jogadores ou segue negociando com o Balbuena. E ontem, de acordo com essas informações, o Vasco teria sondado o zagueiro Igor Rabelo. Porém, hoje tivemos uma atualização importante aí trazida pelo site vascaíno.net de que entrou em contato com o dirigente Rodrigo Caetano, dirigente do Atlético Mineiro, e disse que não teve nenhum contato do Vasco até o momento por esse jogador. Vamos aguardar ver se o Vasco vai fazer uma proposta oficial para tentar contratar o Igor Rabelo, jogador que está encostado lá no Galo, chegaria em tese para ser titular da zaga do Vasco, porque hoje é uma posição muito carente também no elenco do Vasco, várias posições carentes, né? O Vasco vai ter que comprar muitos jogadores, vai ter que contratar muitos jogadores, não somente um camisa 10, atacante, que são as grandes prioridades, na minha opinião, para o Vasco trazer, porém tem que reforçar a zaga, reforçar o meio campo, porque não dá para trazer só um camisa 10 e depender dele a temporada inteira, né? Precisa trazer pelo menos mais um outro jogador bom para compor o elenco do Vasco, porque vai que esse cara se machuca, né? E o Vasco vai ficar dependendo desses jogadores aí medíocres que já estão vestindo a nossa camisa para resolver alguma coisa no Brasileirão, né? Vamos aguardar ver como vai ficar essa situação. Nem tudo são chegadas, né? Também possíveis saídas dentro do Vasco. A gente falou ontem de jogadores que têm o seu contrato se encerrando em dezembro, que pode fechar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. Casos aí do Alex Teixeira, do Gabriel Dias e também do Zé Gabriel.
E de acordo com o canal Atenção Vascaínos, um outro jogador do Vasco pode sair do nosso clube, que é o Matias Galazzi. Esse jogador teria despertado interesse de clubes da MLS lá dos Estados Unidos. Você, quem sabe, nos próximos dias chega alguma proposta oficial para o Vasco para vender o jogador aí para o futebol norte-americano. Matias Galazzi, que está servindo a seleção do Paraguai. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desses nomes, a possível saída do Galazzi, quem sabe o Igor Rabelo, Pedrinho e também essa situação desse jogador paraguaio, Guillermo Paiva. É isso aí, pessoal. Valeu por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.